Olá, quarto setorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e no vídeo de hoje é um perguntas e respostas. Eu acho que é o segundo perguntas e respostas aqui do canal, então a gente ainda tá lá no começo. Eu preciso de uma hashtag para esse perguntas e respostas, então se vocês tiverem alguma sugestão, me fala aí. Antigamente eu usava a hashtag QSResponde, mas já tem gente usando essa hashtag, então a gente precisa mudar. Então manda suas sugestões aqui nos comentários de hashtags pra gente poder usar, ok? Então vamos partir direto para as perguntas. A primeira pergunta é do Herbert Guilherme. Quase que eu falei errado esse nome, desculpa. O que mais te atraiu nesse ramo que o fez escolher essa faculdade? Eu acho que a coisa que mais me atraiu no ramo de cinema e de comunicação em geral é a capacidade de criar histórias. Muitas pessoas são fissuradas por cinema, são cinéfilos quando fazem essa faculdade. Não é o meu caso, eu não me considero uma pessoa cinéfila, sabe? Apaixonado por filmes, que assistiria vários filmes seguidos. Não sou muito assim. Eu gosto do storytelling, sabe? Então a parte que mais me atraiu na faculdade de cinema e antes de eu entrar no curso foi essa possibilidade de criar histórias. Segunda pergunta é do André Galo e ele pergunta: se você não tivesse feito cinema, qual seria o outro curso que você teria feito? Essa pergunta é muito interessante e na verdade eu tenho uma resposta para essa que muitas pessoas podem achar meio esquisito. Antes de eu entrar em cinema eu queria muito ser geneticista, só que para ser geneticista eu acho que tem que fazer medicina, né? Ou tem que fazer biomedicina, alguma coisa assim. Eu não estava muito interessado em fazer essa parte, mas eu amo a parte de genética. Sempre que eu escrevo histórias de ficção científica ou de fantasia, eu acabo colocando algumas coisas de genética ali dentro, de mutações e tudo mais, porque eu acho super interessante essa parte. Então se eu não fizesse faculdade de cinema e eu fosse pular para uma faculdade bem estranha, assim, bem diferente, isso que eu quero dizer, seria alguma faculdade voltada para a área de genética. Terceira pergunta é da Jenny Souza e ela pergunta: quais eram suas expectativas da faculdade de cinema e quais foram as suas decepções? A minha expectativa para a faculdade de cinema, eu acho que na minha cabeça ia ser tipo uma utopia, sabe? De várias pessoas fazendo vários projetos ao mesmo tempo e fazendo coisas maravilhosas e a gente participando de festivais e tudo isso aconteceu. Mas aí isso já entra junto com as minhas decepções, porque é muita responsabilidade. Vocês não têm noção de o que é seguir um cronograma de filmagem, de procurar patrocínio, de tentar se inscrever em festivais, mas é basicamente isso. Eu não esperava que seria tão estressante quanto era. Eu achei que faculdade de cinema era um pouquinho mais leve, mas na verdade é tão pesada e tão puxada quanto qualquer outra faculdade. A Jenny ainda perguntou: qual o seu filme favorito da vida? Eu não sei te dizer qual que é meu filme favorito, porque eu assisti tanto filme, mas tanto filme durante a faculdade, que chegou num ponto que meu cérebro não armazenou mais as histórias. Eu lembro se eu gostei da arte, se eu gostei da fotografia, mas se você me perguntar: você lembra daquela cena que aconteceu tal coisa? Não lembro. Meu cérebro não consegue mais armazenar essas coisas. Se você quiser que eu perceba coisa de cena, eu tenho que assistir já pensando nisso. Então o que eu vou te dizer são meus diretores favoritos, porque aí os filmes que eles fazem também são bem interessantes pra mim. Serve? Um dos meus diretores favoritos é o Tarkovsky, que é um diretor russo que é simplesmente genial. Ele tem um livro chamado Esculpir o Tempo, porque ele imaginava que filmar era esculpir o tempo. Ele não fazia planos de filmagem simplesmente para poder transmitir uma história, mas para poder transmitir uma emoção também. Agora, outro diretor que aí já é um famosinho mais é o Spielberg, porque não tem como não se apaixonar por coisas de ficção científica, de alienígenas e aquela atmosfera dos anos 80. Então, Steven Spielberg e Tarkovsky são os meus diretores favoritos, pelo menos um dos meus diretores favoritos. Continuando, sexta pergunta: como que você faz as suas mudanças? Tipo, você vai para o lugar, tenta achar durante uma visita ou você tenta resolver tudo pela internet? Então, fazer mudança é uma coisa meio louca na minha vida, porque não importa quanto tempo você tente planejar, pelo menos comigo foi assim, na hora tudo vai sair diferente do que você planejou. Então a coisa principal que você tem que fazer é o seguinte: pesquisa sobre a segurança e a comodidade das áreas. Pesquisa sobre os bairros. É seguro? Tem restaurante perto? Tem mercado perto? Qual que é o tempo de transporte para você ir para os lugares? Onde tem um lugar para você pegar o transporte? Todas essas coisas você tem que levar em consideração. Vale muito mais você fazer esse tipo de planejamento do que você começar a olhar os apartamentos e depois ficar frustrado porque alguém já alugou antes de você. A próxima pergunta é do Otomi Murasaki. Como que é a sua faculdade? Existe mercado para isso no Brasil? Eu fiz um vídeo que eu expliquei mais detalhadamente sobre isso, você pode clicar aqui em cima para poder ver. Mas existe sim mercado de cinema no Brasil. É um mercado difícil de entrar? É,
Com toda certeza, não tem por que mentir sobre isso. Eu costumo dizer para as pessoas, sempre quando eu dou palestras e outras coisas, que não entra na faculdade de cinema achando que realmente só são 4 anos de faculdade. Entra pensando que é quase uma medicina da vida, sabe? Que você vai sair da faculdade, só que você vai ter que fazer mais uma especialização, vai ter que fazer um curso livre. Você não vai sair da faculdade sendo um diretor super famoso e entrando para dentro de uma produtora já. Você vai sair da faculdade provavelmente trabalhando na área de publicidade, na área de televisão, na área de jornalismo, talvez. Então não se preocupa com isso, faz parte da carreira. Se você sair da faculdade e estiver trabalhando como assistente de edição de VT na televisão, isso não é ruim, você está dentro da sua área ainda. É uma escadinha que você está trilhando e aprendendo, ganhando experiência, entendeu? Então cada um trilha a sua própria trilha, isso que é o importante. Próxima pergunta é da Mari Matos e ela pergunta o seguinte: o que te motivou a escolher cinema? Você já tinha certeza que era isso que queria quando iniciou a faculdade? O meu processo de decisão não foi muito fácil, não. Eu cheguei assim no final do 3º ano do ensino médio sem ter total certeza se era cinema realmente que eu queria. Então eu acho que a principal coisa para mim, quando eu estava tentando decidir a faculdade, foi conversar comigo mesmo, ter um momento de introspecção, tentar entender o que me faria feliz e não o que faria os outros felizes por mim, sabe? Muitas vezes as pessoas ficam, mas eu fico preocupado por você, será que você vai conseguir dinheiro, não sei o quê? Você que tem que estar preocupado por você. Não se preocupa se as outras pessoas vão ficar preocupadas por você, entendeu? É mais ou menos isso que eu tô querendo dizer. Eu tô te falando não para poder quebrar todas as expectativas que vocês têm ou para poder deixar alguém triste, desmotivado. Eu tô querendo passar a realidade. Não adianta você fazer uma faculdade só pela questão financeira. Muitas pessoas, até quando entram na faculdade que gostam, saem no 1º ano. Você pode perguntar para qualquer pessoa, isso é 100% dos cursos. A turma começa com 75 pessoas e vai terminar lá no final do ano com 25 pessoas lá no último ano da faculdade. Se a faculdade fosse tipo escola, onde você só tem que fazer os trabalhos e estudar para as provas para você se dar bem, aí eu até compreenderia que daria para levar com a barriga até o final do curso. Mas a faculdade não é assim. A faculdade tem horas complementares, que são coisas que você tem que fazer fora do curso. Você tem horas de estágio para poder cumprir, então você tem que trabalhar durante a época que você está estudando. Você tem que produzir um TCC enorme, pesquisando na área, escrevendo, ou no caso de cinema, produzindo um curta-metragem junto com várias outras pessoas. Então tem muitos elementos dentro da faculdade que podem atrapalhar até mesmo as pessoas que amam aquela área. Então escolhe uma faculdade que você esteja interessado. Não precisa estar apaixonado, esteja interessado por ela. Pergunta 9 é do Wallison Santana e ele pergunta: qual sua série favorita ou filme? Eu quero falar série, porque eu já dei a resposta do filme lá pra Jenny. Tem Doctor Who, que eu assistia desde o meu ensino médio. Tem Grace and Frankie, que eu acho que é uma comédia super interessante por ter personagens protagonistas mais velhas. Steven Universe, não preciso nem discutir mais, né? Já fiz vários vídeos sobre isso. Skins, eu assistia muito Skins. Então Skins. Game of Thrones, com certeza, super. Eu tô sentindo que eu tô esquecendo muita série, gente. Não dá. Depois eu faço um vídeo com as minhas séries favoritas, porque eu tô sentindo que eu tô deixando muitas de lado. Próxima pergunta é do Matheus e ele pergunta: que tipo de música você gosta? E quais são seus cantores ou bandas favoritas? Eu não tenho muito esse negócio de banda ou cantor favorito. Antigamente eu até tinha, eu gostava bastante do Bastille, gostava de Rock Nelson, mas atualmente eu tenho uma cantora que eu gosto bastante, mas eu não sei nem pronunciar o nome. Eu vou escrever aqui que eu não quero nem passar vergonha. É a Sarah Bareilles, vou colocar a foto dela aqui também. Ela tem umas musiquinhas que são muito assim, ó, up. Sei lá, tem uma atmosfera que eu gosto pra caramba. Então, tocou uma música dela, eu tô ouvindo, eu tô cantando, tá na minha playlist do Spotify. E a última pergunta, 11ª, é do Gabriel Kevin. Ele pergunta: queria saber como que você começou sua faculdade. Fez Enem ou algum outro tipo de prova? Eu tô na mesma idade que você quando você começou e quero isso pra minha vida também. Muitíssimo obrigado. Adoro receber esses comentários. Quando eu entrei no CEUNSP, eu entrei por vestibular próprio deles. Eu não entrei por Enem. Eu fui na faculdade, fiz a prova presencial e aí eu entrei na faculdade. Foi por causa disso. Atualmente, se eu não me engano, o CEUNSP tem como entrar por Enem, tem como entrar por vestibular próprio, mas eu não sei dizer muito bem que eu já não tô mais lá dentro, então tem que entrar no site deles para poder saber. Mas quando eu entrei, foi por prova própria, eu não sei o nome disso, prova da instituição lá. Essas são as perguntas que eu tenho pra hoje. Se eu não respondi a sua pergunta, é porque eu não vi a sua pergunta. Então manda aqui nos comentários que aí eu respondo no próximo Perguntas e Respostas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, coloca aqui no gostei, se inscreve, ativa as notificações, todas essas coisas que todo mundo já sabe, porque todo youtuber fala isso todas as vezes. E eu vejo vocês no próximo episódio. Me segue também lá nas redes sociais, ó, tem Instagram, tem tudo mais, vai aparecer aqui na tela final.
tá? Tchau!